Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais um MetaCast, diretamente aqui dos estúdios do Fortalcast, que sempre abre esse estúdio aqui pra gente, agradecendo todo mundo aí do Fortalcast. Hoje eu vou conversar aqui com um cara, que já vou falar quem é ele, mas vou apresentar aqui quem tá sempre do meu lado falando com a mão, meu amigo, cara, o Giorgio. Tudo bem, Giorgio? Eu fico imaginando o que você vai me zoar toda vez que você me apresenta, porque já foi tanta asneira até agora, gente... É bizarro, Boa tarde, muito boa noite, bem-vindos a mais um podcast com a gente. Convidado de hoje, pra variar, é foda pra caramba. Amigo pessoal nosso, um cara incrível, espero que vocês gostem. Incrível. Cara, e hoje a gente vai ter que falar até um pouco sério com ele, que a gente já teve outras conversas com ele aqui, que só foi papo de botequim, que o negócio rodou muito solto. Um dia a gente vai fazer um podcast com ele só de... podcast sobre o Egito, depois a gente explica o que é. E a gente vai conversar com ele, Guilherme Steinkoff. É isso mesmo? É, você tem que gritar um pouquinho, né? Por ser alemão, você tem que gritar, falar um pouquinho bravo, né? Steinkoff. Guilherme Steinkoff. Até o Jorge fala melhor do que o Steinkoff. Ele que é programador há mais de 10 anos, trabalhando com desenvolvimento de blockchain há 6 anos, agora focado em construir uma nova empresa de infraestrutura plug and play para empresas que desejam utilizar blockchain privada. Giorgio, o que é isso, pelo amor de Deus? Olha, você sabe que eu não sou programador, né? Já falei isso várias vezes, mas assim, lidar com cybersecurity dentro do mercado de blockchain deve ser sensacional. A gente já viu alguns exemplos, o Gui eu conheci também, já falei com vocês sobre isso, nos eventos da blockchain aqui, o cara... Olha, provavelmente, eu já falei isso pra você, não é puxação de saco, é o cara mais foda de tecnologia nesse mercado. Se tem um programador que entende do que tá fazendo, do que tá falando desse cara. Então, e ó, brincadeiras à parte, falei pra ele, com tanto que eu estudo sobre esse mercado pra poder me ensinar, conversar, aprender, trabalhar... Ele me dá uma aula toda santa vez que a gente conversa. Então, espero que vocês aprendam hoje também. Eu vou aprender, eu tenho certeza disso. Gui, fala pra nós um pouquinho aí de você. Vamos lá. Eu trabalho... Vamos descontrair um pouquinho, né? Eu falo muito, acho que no off, mas quando liga a câmera você fica um pouquinho mais... Tem que fingir que é sério, né? Mas tem que fingir que é sério, né, mano? Porque... Não, mas tudo bem, porque eles vão ficar fazendo corte, porque eu não consigo nem olhar pra câmera. Eu tô treinando. Eu só falo sempre com o entrevistado, eu só tem filmagem, só tem vídeo meu assim de lado. De lado, né? Mas é mais fácil, né? Eu não consigo conversar com a câmera, tem que aprender. É que isso aqui perfil. É natural, eu não consigo. É só perfil, só pega desse lado. Só pega aqui. de ladinho, a luzinha, pega legal, né? Bacana. Inclusive, a Bruna vai te maquiar só de um lado, só pra... Caralho, vamos ter que marcar a Bruna aqui a partir de agora. Bruna, te amo. Tem que chamar a Beijão, Bruna, porque ele não amiga. aceita ser entrevistado sem cuidar do cabelo dele, sem fazer a maquiagem dele, a chapinha, entendeu? Tem que ter padrão. Olha, sempre, toda semana é uma coisa diferente. Toda semana. Ele já ofereceu meu perfil no. Como é que é o negócio? O quê? Daqueles de vídeo lá, que talvez a gente não possa falar aqui. Não, é que assim, ele lançou um perfil dele na OnlyFans. Que veio outro convidado aqui, e ele lançou um perfil dele no OnlyFans. Aí ele fica com vergonha, que a gente divulga aqui, quantidade de gente que tá nos assistindo. Packzinho do pé de leve. Packzinho. Sabe qual que é o problema? Isso. Porque minha avó tá assistindo. Eu imagino minha avó tentando perguntar pros meus pais, que eles moram juntos, o que é o OnlyFans? E aí meu pai vai me ligar, porque ele também não sabe. Ainda esse que o teu chefe falou. O ruim é que eu vou o pai falar? soubesse, né? E sua mãe tá do lado ali e falou, pô, como é que você Tinha sabe? nem pensado. Ainda bem que tô liberdade pra falar palavrão aqui, porque o descontentamento com essas histórias é brincadeira, Fica complicado, viu? Vai né? sobrar pra mim. Mas você que tá nos assistindo e sabe, o OnlyFans depois, deixa o link na descrição. Ô, Cabide, deixa na descrição o OnlyFans do Giorgio. Não tem link na descrição, não tem perfil no OnlyFans. Mano do céu, se o Vitor não Você fosse vai- meu chefe... Arroba gatinho com can. Mas voltando um pouquinho, começa a falar de blockchain, de tudo mais, a galera espera... Não, quando se fala de programador, né? A galera já espera alguém, tipo, sério, ou talvez, com óculos, né? Talvez, mas um cara meio aqui, né? Fechado, pô. E aí? O oposto de você, basicamente. O oposto de mim, eu acho que é totalmente oposto, né? E quando você fala de, o Guilherme explica blockchain de uma forma que eu nunca imaginei, é que eu tento trazer teoria de foguete para arroz com feijão. Nada mais é. Blockchain já é uma coisa muito simples. A galera tenta, sei lá, complicar. Eu acho que é normal do mundo da tecnologia. Todo mundo tem que deixar a tecnologia um pouco mais inacessível para aquilo ser caro. Sabe uma coisa que eu tenho percebido com relacionado a isso, assim...
esse negócio da blockchain, todo no mercado Web3, tem muita coisa que é simples. E o pessoal quer complicar. É a mesma coisa que o pessoal de marketing, que, em vez de falar, qual que é o valor que você tem pra campanha? Não, qual que é o seu budget? Não, vamos fazer aqui um brainstorm. Tudo vai colocando, aí o cliente tá ali, será que eu falo que eu não sei o que é isso, não sei o que, e o valor só vai aumentando. Quanto mais palavras. É percepção, né? Se você fala que é algo simples, o cara acha que o seu trabalho é simples e, portanto, que você não deve receber tanto. Sim. É bizarro isso, né? Quando não tem nada a ver. Se você consegue fazer simples, você deveria receber mais. É que no meu caso, fica muito simples eu falar simples. Porque se o cara que falar, tá bom, achei simples, então vou pagar barato. Eu falei, tá, você vai pagar quanto? Perfeito. Aí ele vai lá e volta. Já aconteceu isso comigo, de verdade. O Gui, que inclusive é dono do maior salário que eu já ouvi falar para programador de blockchain. Um pouquinho acontece mesmo. Ele recebe 5 Bitcoin por serviço por semana. O negócio é um absurdo. Não, mas essa história é engraçada. Uma vez um cliente chegou para mim, Guilherme, eu queria fazer um sistema XYZ. Vale lembrar que tem muito pergunta, por que você não fala as empresas, né? Eu trabalho com segurança, trabalho com blockchain. Se eu ficar falando quais empresas e aonde eu já trabalhei, daqui a pouco vão lá, me sequestram e falam qual que é a segurança daquele lugar. Aí fica difícil, tua esposa, né? que tá chegando aqui vai ser feita de refém. Vai ser feita de refém, então eu prefiro falar, você nunca fez nada. Nunca fiz. Boa. Mas, Guilherme, pera aí. Vamos começar aqui pelo começo. Você gosta de mostrar pro feijão com arroz. Vamos falar blockchain. Pro pessoal, tem o pessoal que tá aqui que já conhece tudo e tem pessoal que tem blockchain, que é isso? É um bloqueio lá do Jack Chan, alguma coisa, blockchain. Blockchain, qualquer coisa. Né? Vamos lá, se a gente for falar de blockchain, a gente tem que falar o que ele é de fato. Uma ledger, né? E o que é uma ledger? Uma ledger, nada mais é na tradução livro-razão. Sim. Blockchain é só um modo diferente de se armazenar as coisas. É um banco de dados distribuído. Tá? Então vamos pegar o que era antes de blockchain. Quando se fala de uma solução, se falava de Web 2, né? Que a galera hoje se denomina Web 2. É o quê? Você entra num site e tem lá um banco de dados por trás daquela solução. Sim. Ou seja, aquele armazenamento está em um computador apenas. Né? O que a blockchain veio para fazer? Ela distribuiu esse armazenamento. Então, você tem um backup, né? Muito mais fácil, sim, uma vez que não está num lugar só. E você também tem uma segurança porque você inibe o ataque. Então, você falou um negócio interessante, questão de segurança. Por que ela é mais segura que sites comuns? Tá, aí a gente tem que entrar em vários aspectos que ela é mais segura. Primeiro, inclusive eu tenho uma frase que por favor, debunk it se eu estiver errado. Tá. Eu falo algumas vezes isso. É mais fácil você hackear o Itaú do que você hackear uma chain. Sim e não. Vamos lá, explica então. Sim e não, depende. Veja bem. Vou enfiar esses cortes no canal direto. Sim e não por quê? Gui versus George. A treta, né? Não, porque, tipo assim, existe blockchain pública, existe blockchain privada. Então, quando se fala blockchain, como a gente tá aqui para levar conhecimento, sempre com assunto entre hype, você também tem que ter a responsabilidade de mostrar o que realmente é uma blockchain. Entendeu? Sim. Porque às vezes pode ir lá uma pessoa e oferecer uma solução em blockchain e vender aquilo. Quer um exemplo fácil disso? Os jogos em NFT. Até hoje não existe nenhum jogo em NFT. Você acredita nisso? Não tem nenhum jogo? Em blockchain. Explique melhor. Por quê? Você até me assustou, porque eu faço parte de alguns jogos aqui, tá falando que é NFT, como é que eu tô sendo enganado? É NFT sim, não é blockchain, tá? O jogo não acontece em blockchain. Ele usa recursos da blockchain. Ele usa recursos da blockchain. Vamos pegar o maior exemplo hoje, Axie Infinity. Isso. Axie Infinity, o que ele tinha lá? Você logava com a sua MetaMask, loga até hoje, né? Porque não morreu, só morreu a hype, né? Você loga sua MetaMask, ok? Só que o NFT, de fato, ele não é mintado na blockchain pública. Para se falar um jogo em blockchain, ele tá lá mintado na Ronin, né? Naquela blockchain privada deles. Sim. Ok? Você não existe uma mintagem externa. Entendeu? Pelo menos até quando eu acompanhei não existia isso. Então a parte Web3 era só até o login com a MetaMask. E que depois virava o Web 2. Porque na hora de você jogar, você tinha um login e senha para você logar no Web 2. Ou seja, voltou tudo
para trás. A disrupção foi só até a propriedade ali, mais ou menos. E vou um pouco além. Axie Infinity, todo mundo sabe o que eu penso sobre isso, jogos que só vivem de hype, não tem jogabilidade e tal, mas mesmo os que tem, mesmo os MMORPGs, o front, o back, a estrutura tá em Web 2. Web 2, tipo, o que tá em Web 3? De fato, os NFTs, às vezes a segurança de login, de entrada e saída, às vezes porque é um mix dos dois. Às vezes é um mix dos dois. O token que na hora de trocar o finalmente tudo bem. Todos esses são elementos que não existem em jogos da Web 2, você não consegue fazer isso na EA, por exemplo, ainda. Na Ubisoft ainda, porque a Ubisoft vai ser a primeira agora. Mas, de fato, o jogo em si, você não... cada uma das micro-informações que você faz, até o save do jogo, se você for pensar assim, é que o MMORPG não tem save, né? Mas até o save do jogo não é feito em blockchain. Para que a gente fosse falar que o jogo está inteiro em blockchain, eu concordo contigo. Tudo tinha que estar na blockchain. Cada uma das informações. A partir do momento que você tem um banco de dados descentralizado, ele teria que estar tudo sendo armazenado ali, né? E aí a gente tem alguns problemas do porquê isso não acontece. Primeiro, tentando se fazer uma blockchain pública. Uma vez que você tem blockchain pública e tudo se paga pela transação, por mais que você possa pegar, por exemplo, igual a Polygon, né? Que hoje é uma das mais baratas, que é uma Layer 2 da Ethereum. Que é a que eu mais gosto, por sinal. Ela é barata, só que se você colocar no volume, ela ainda continua sendo cara. Entendi. Né? Então, por isso que eu sou muito a favor de blockchain privadas. Exatamente foi o que o Axie Infinity fez, né? Ali ter uma privada, só que ele poderia ter explorado mais. Hoje, recentemente eu ouvi falar numa galera, inclusive do Brasil, né? Vou fazer um jabazinho aqui porque eu achei interessante. Pode fazer à vontade, né? É pra isso. É o pessoal da Kindelia. Inclusive estava no evento ao qual a gente se conheceu, que eles estão fazendo uma Layer 1, né? Uma blockchain mesmo, focada só para jogo. Tá. Perfeito. Cara, só para entender, vamos lá. A gente estava falando de blockchain. O blockchain você falou que é o livro de registro. Então, basicamente, seria como se fosse o cartório do mundo convencional. Sim, exatamente. Isso, só que assim, no cartório eu tô lá. O cartório, logicamente, que ele se atualizou, melhorou um pouco. Antigamente era só no livro de registro. Então, se eu comprava numa cidadezinha lá do interior, eu só ficava naquele cartório. Se aquele cartório pegasse fogo, alguém entrasse na minha casa, eu moro aqui, acabou. Cadê o registro? Acabou. Não tinha. Hoje os cartórios, eles se automatizaram, então faz um registro aqui, vai para um registro geral, beleza. Até aí tudo bem. Teoricamente tá mais seguro o negócio, pegar fogo, mas dá para ser hackeado, mas acaba sendo mais complicado. No caso do passado, então se alguém fosse amigo de alguém do cartório, entrasse lá, trocasse os documentos, conseguiria fazer, era mais fácil. Hoje com a tecnologia é um pouco mais difícil, mas ainda tem como fazer alguma coisa. Você está falando que no caso da blockchain é como se fosse um livro de registro de um cartório, só que é diferente. Em vez de ser um único cartório, você está espalhado em diversos... Seria uma coisa se eu fizesse um registro em todos os cartórios simultâneos que existe. Só que a diferença é que não existe um controle central. A diferença seria, por exemplo, para eu conseguir hackear, eu teria que acessar todos os computadores que foi feito o registro e todos teriam que estar online. Se não tivesse online, eu não conseguiria fazer com ele. Exatamente. Porque para algo ser verdade em blockchain, na maioria deles, aquela informação ela tem que estar presente em mais de 51%, né? Em 51% de toda a rede. Ou seja, para eu falar que uma transação ela é válida, ela tem que se confirmar em mais de 51% daquela rede. Né? Então, para eu fazer um hack, para mudar uma informação em algum tempo, ele tem que se mudar em vários nós. Isso falando de blockchain pública, né? Que a gente fala de muita informação. E voltando àquele ponto, por que em blockchain é mais seguro ou não? Porque se a gente falar de uma blockchain de Bitcoin, do Ethereum, que você tem muitos nós, é muito descentralizado, ok, é impossível você mudar aquilo dali. Então, né? assim, o Bitcoin, então, seria impossível de hackear alguma coisa assim? Sim, hoje uma carteira seria possível. Não, uma carteira, vamos definir uma pessoa. o que é hack, o que seria um hack, né? Uma coisa é eu estar lá em casa, deixar moscando as minhas palavras-chaves ou a minha seed word ou minha chave privada. Mas aí então vai acessar só o seu, porque vai acessar só o meu, exatamente. Só sem lá 1, 2, 3 Guilherme. Não seria exatamente isso, porque seria em blockchain não funciona assim. Funciona assim. Mas mudar uma transação, né, que já aconteceu para trás é impossível. Porque essa informação não se modifica, né? Tem uma consideração a ser feita aqui que eu acho bem importante, que é o seguinte.
quando a gente fala de segurança da blockchain, não é só a segurança de você acessar ou não uma transação e interceptar aqueles dados ou aquela quantia que está sendo transacionada. Porque o ponto pode nem ser uma quantia, pode ser uma assinatura. Uma operação da blockchain pode ser várias coisas, né? Diferentemente de um Pix. Se você hackeasse, tivesse como hackear um Pix, é sempre uma transação financeira. No caso da blockchain, não. Pode ser uma assinatura digital, qualquer coisa assim. Eu acho que o ponto mais interessante da blockchain não é só o fato de ser mais difícil de hackear pelo tamanho de informações, número de máquinas tal que está processando. E sim pelo fato de que, de maneira geral, o complexo ali é a rastreabilidade da operação. É o fato daquela operação inteira, como a gente já conversou várias vezes, está escrita em algum lugar. Você consegue traquear tudo. Você consegue traquear. Por isso a originalidade das coisas. E você reescrever tudo isso virtualmente impossível. Porque vamos pegar o Por isso que eu sou contra. Por isso que eu sou contra o pessoal que fala, não, vamos cometer fraude, vamos traficar droga, vamos fazer na blockchain. Desculpa, o pior lugar faz dinheiro pra se faz de qualquer maneira alguma coisa. Porque na blockchain tá tudo lá, todo mundo vai saber tudo o que aconteceu. É só pegar as pontas. Exatamente. Tipo assim, é o pior lugar do mundo. Se você fosse contratar um hacker pra fazer alguma coisa em seu nome, é o pior lugar pra você fazer na blockchain. É o mais caro, é o mais demorado. E mesmo assim não seria nada garantido, porque você não consegue reescrever de fato nada. Sim. A gente falou bastante sobre isso, e isso tem a ver com cybersecurity. Acho que a gente vai entrar mais pra frente na comparação entre blockchain privada e pública, mas via de regra tem tudo a ver com esse assunto, né? Sim, é porque vamos imaginar assim. No primeiro ponto, por que não se dá pra poder fazer uma alteração? Porque o que é o hash, né? Que tudo sempre fala em blockchain. Hash. O hash nada mais é que o resultado de uma criptografia. Sim. Pronto, ok? Como que se é composto um bloco, né? Por isso que chama blockchain. É uma corrente de vários blocos, né? E dentro desses blocos são armazenadas várias informações. Sim. Ponto. Dentro desse bloco, o que contém? É muito simples. É o hash do bloco anterior, ok? Sim. Que a gente chama de Merkle Root, tá? Aí a gente tem o Merkle Tree. Nem eu sei que porcaria que é essa. Eu tenho que estudar mais. Tree, que são as transações atuais, né? Que estão as novas transações que estão entrando nesse novo bloco. E o Nonce. Nonce nada mais é do que o númerozinho que você muda para poder chegar no objetivo do hash ali. Depois de mais para frente a gente fala sobre a dificuldade, tá? Então, quando pega esse monte de informação e faz uma criptografia, gera um hash, ele pega tudo aquilo e transforma só numa string, né? Que é uma frase de vários números e letras, e se transforma em um hash. Só que se você muda qualquer vírgula ali dentro, toda essa string muda completamente. Então, como dentro dessa transação tem o hash do bloco anterior, se esse bloco anterior mudasse, tudo dali pra frente ia mudar. Porque esse hash muda, então esse hash tá aqui no próximo bloco, ele vai mudar e toda a cadeia está mudada. Então por isso que todo mundo que estivesse fora de toda aquela informação não estaria ok. Então ele falou, você não está de acordo com as informações, se atualize para você voltar e ser permitido com que você faça parte de novo. Ou basicamente, pra galera que já ouviu a gente falar sobre isso em outros episódios do podcast ou no canal, a grande questão é o seguinte, mesmo que você fosse capaz de alterar qualquer tipo de informação dentro de uma transação, se fosse possível você alterar uma hash de alguma maneira, o grande ponto é o fato de você ter esse número genérico que é lançado para cada transação, para cada parte daquela cadeia de coisas que estão acontecendo, faria com que aquilo fosse algo falso, perderia a originalidade. Então, quando a gente já deu exemplos sobre, por exemplo, né, um artista, um Picasso da vida, que tivesse as obras dele assinadas, não só com a letra dele, mas com a hash dele ali, o que acontece? Até a assinatura pode ser forjada e falsificada. Eu estou dando exemplo de um Picasso, de obras físicas, mas isso serve para absolutamente tudo. Se você comprasse uma obra digital junto com uma obra física de um artista, por exemplo, e tivesse a hash lá dentro, você consegue verificar a autenticidade daquela obra que você está pegando seguindo aquela hash. Então, se aquela hash for a mesma do originador, isso não serve só para artistas, para o governo. Como é que você sabe se um documento... Vamos supor que você tivesse um documento, tua CNH, sei lá, o título de eleitor, cadastro único, né, tivesse uma hash própria, né, que pudesse ser escaneada e usada em qualquer lugar. E isso rastreasse de volta para o governo. Você conseguiria ver que aquilo é autêntico só por causa disso, porque quem emitiu aquilo foi a hash do governo. Né? Então, se alguém fosse lá e tentasse alterar alguma coisa, criar uma identidade falsa ou qualquer coisa assim, ou uma obra falsa, o ponto ele pode até tentar criar,
mas jamais ele vai conseguir alterar a origem desse produto. Eu tenho um exemplo que eu dou muito... Por isso é seguro. Né? É, muito fácil sobre isso. Eu usei para explicar para minha esposa o porquê que NFT é tão maravilhoso, só que ainda não está sendo usado da forma como deveria ser, né? Ela gosta esse é o melhor debate de todos. A quantidade de possibilidades que tem. Né? Eu cheguei para ela e falei, amor, ela gosta dessas bolsas de Gucci, esses trem aí, né? Depois comprou a primeira, filho. Eu só invisto porque aquilo valoriza mais que Bitcoin, amigo. Vai por mim. Diz sua mulher que tá valorizando falar, mais tua mulher do que o ativo que ela comprou, porque a bolsa desgasta, não desgasta não. Irmão, vai por mim. Quer investir, investe em bolsa. Que negócio valoriza, que é uma maravilha. Ou Fusca, né? Que impressionante. Fusca e Kombi. Eu comprei um Fusca essa semana. Sério? Sério, cara, pô. Tem uma Kombi de um brother meu, de um conhecido meu, que tá esculhambada, que não vale R$1.000. E já estão ofertando 50 pau. E se ele vender lá fora nos Estados Unidos, tá dando 50 pau dólar. Na Kombi regaçada dele. O meu avô, ele morreu já faz uns 2 anos e ficou a Kombi lá que o pessoal tava querendo vender. Não, pelo amor de Deus, não vende esse negócio. Por quê? É uma Kombi, a Kombi foi lançada em 1950. A Kombi dele é 1950. Nossa. Ele é o único dono da Kombi. O único dono. Aquela parte que vem todos os escritos do carro tá tudo em alemão ainda. Mano, vamos fazer NFT dessa Kombi? Fabião, vamos fazer NFT da Kombi, cara? Vambora. Caramba, o primeiro que comprar isso aí ganha a Kombi, o resto ganha só a versão digital. O primeiro ano da Kombi, é o único dono. R$500 mil na Kombi do teu avô, é isso? É do meu avô. Vamos lançar isso aí na plataforma? Agora. Muito bom. Já visita e fazer o teste. Falar com o Ricardo ontem que a gente conversou, já botar na plataforma direto. Vamos vender essa ainda tá Kombi. Andando ainda. Mas voltando Vamos lá. Da bolsa, aí eu falei, amor, como que você sabe que essa bolsa é original? Ela falou, primeiro, se eu comprei na loja, vamos dar exemplo da Gucci, né? Eu vou falar da Gucci porque ela lançou NFT e lançou da maneira mais estúpida, na minha opinião, né? Concordo. Então, vamos lá, eu vou ter que ir lá na loja da Gucci, compro minha bolsa lá, logo eu sei que é original. Ou eu compro em brechós, tipo, no Instagram tem muitos esses brechó que brechó são pessoas, gourmet. Pessoa de confiança, sempre vende, revende, tem aquilo lá. Então eu sei que aquilo é original ou tem uma nota dali, qualquer coisa desse tipo. Eu falei, tá, agora vamos lá. Vamos imaginar que toda vez que a Gucci fabricasse uma bolsa, ela emitisse uma NFT com o endereço dela, para fazer a verificação de emissão, ela emitisse um NFT daquela bolsa único. É um non-fungible token. Tá, na hora que ela te entregasse... E na própria etiqueta poderia ter lá o QR Code ou o hash lá. Daquilo ali. Ok. Na hora que ela te entregou a bolsa, ela te entrega a NFT. Você nunca mais vai conseguir vender a bolsa sem NFT e NFT sem a bolsa. Porque a pessoa já sabe, me prova que é original. Tá aqui, ó, a NFT emitida. Na hora que ela escanear o QR Code, ela sabe que a bolsa é original. Até porque o nível que o pessoal tá conseguindo fazer de cópia é assustador. Tá idêntico. Não, tá idêntico. Por isso que eu dei o exemplo de obra de arte. Tem muito falsificador. O próprio autenticador pode ser um falsificador. Né? A gente fala o hacker do bem pode ser o hacker do mal também. Sim. É a maneira mais simples e fácil. Talvez o exemplo mais fácil das pessoas entenderem o porquê que NFT é legal, porquê que a blockchain é legal. Legal, modo de dizer, tipo, divertido. Divertido, porque você falou em obra de arte aí também. Recentemente eu conheci um rapaz aqui em São Paulo que ele tem, tipo, a casa dele é cheia de obra de arte. Ele tem um Goya lá, tipo, você chega na sala dele, você sabe que aquele lá é o Goya. Eu não entendo disso. Mas na hora que eu entrei dentro da sala dele, que eu olhei, eu falei, mano, é aquele ali. Entendeu? E ele tava falando, sabe quem que garante que aquela obra é aquela obra? A família. Não. É igual cartório. Cara, se a família for lá e falar, não, é aquele lá, não é esse aqui, não. Pô, o que você tá falando faz total sentido. Eu tava conversando essa semana com um amigo meu, ele tava falando pra mim, quando eu for pra Paris pra visitar um determinado restaurante lá. Eu, tá, mas por que eu vou nesse restaurante dele? Não, cara, esse restaurante é fantástico, eles vendem um pato, tem lagosta azul do caramba 4. Ele falou, tá, mas e aí? Não, porque já existe mais de 100 anos esse restaurante. Esse restaurante sempre foi famoso pelos vinhos que tinha lá e na época da guerra eles lacraram esse restaurante pro pessoal não invadir, então tava lacrado, aí na guerra não conseguiram invadir, não acharam aquele local, aí depois que acabou a guerra, reabriram, tava tudo lá, todos os negócios, assim, e aí ele falou que foi lá e comeu um pato, e todo pato que ele come lá, vem lá, desde quando abriu, tem lá um certificado. Caralho, os pais do pato, da onde vem não, o pato? Qual é o número daquele pato? Ele falou, não, meu pato era o número 1.740 e tantos mil, aí você ganha um certificado
Do pato que você comeu. Do pato que você comeu. Quem vai lá é já foi o filho da rainha, o Ronaldo Fenômeno, vai um monte de artista, mas todo mundo com esse certificado. Ou seja, o NFT resolveria esse problema. Sim. Senhores, vamos fazer uma pausa aqui. Vamos fazer uma pausa. Essa galera é muito rica. Eu não compartilho isso. Eu nem sei se eu gosto de pato. Vamos falar de uma coisa. Porque eu acabei de fazer um vídeo de 5 coisas que mudariam no seu dia a dia se tivesse NFT. Eu vou falar de uma coisa agora completamente diferente que tem tudo a ver com o nosso assunto. A gente fala de cybersecurity. Vamos falar de segurança mesmo. Imagina que para solucionar um crime, teve uma certa pessoa que assassinou tantas pessoas e jogou um carro com as pessoas mortas no meio do rio. Ele pegou e fez um scratch. Né, tirou o número do chassi e tudo do carro para que não fosse conhecido a procedência daquilo. Que nem fazem com arma de fogo, né? Sim. E se isso não precisasse mais ser físico? E se cada carro, arma ou qualquer coisa que a gente tivesse de valor tivesse o seu hash próprio, tivesse o seu registro como NFT? A gente não está falando de você ter que comprar ou gastar mais para ter a versão NFT. A gente está falando que a versão NFT garantiria a procedência. Sim. E o fato de que aquele item que você tem ele é de fato único. Não importa que a Honda ou qualquer outra marca está fazendo 1 zilhão de carros do mesmo. O ponto é que aquele carro, ele é só seu. Imagina a facilidade que seria se você é roubado, seu carro é roubado, de você achar um veículo, se eu achar de onde que ele veio. Imagina que esse crime que eu falei aqui, esse exemplo que eu dei, a polícia, ao recuperar o carro, pudesse simplesmente escanear, ou vamos dizer assim, verificar a autenticidade e a procedência desse carro por um hash, por um QR Code. Ah, mas o QR Code pode ser raspado, o hash pode ser raspado. Tem zilhões de maneiras de fazer isso, até digitalmente, eletronicamente. A questão mudaria muito a segurança no dia a dia. A facilidade de se resolver crimes de maneira geral. Sim. É que você já ouviu falar, por exemplo, tem genética da tinta do carro. Você já ouviu falar nisso? Não. Tem empresas que são especialistas em fazer uma tinta única. E elas fazem um registro dessa tinta. A própria vermelha da Ferrari é registrada. Isso sim. Sobre a patente de tipo de cor, eu tô falando de cada carro ter uma genética na tinta. Que interessante. Você tá de sacanagem. Então você imagina se a gente atrela... Que nem pedigree de cachorro, você tem registro de tinta que foi usada. Imagina se você pega cada carro, vai ter o seu próprio DNA. O cara vai ter que raspar o carro inteiro, irmão. Não tem o que fazer. E se ficar qualquer mínimo vestígio. Então se a gente começar a usar tecnologia... Né, para poder ir além, igual vamos falar. Se fala muito de regulamentação, de mundo cripto. Antes de qualquer coisa, gente, isso que a gente está falando aqui não torna nada mais caro. Fazer algo na blockchain, utilizar o que já existe. É só utilizar o que já existe, não deixa nada mais caro. O teu carro que vai ter tudo isso que ele está falando, que ele vai continuar o exemplo agora, não ia ficar mais caro por causa disso. É só uma questão de mudar a maneira como as coisas são feitas. Não ia mudar quem é contratado pela empresa, a maneira como você recebe o seu carro. Só ia mudar o registro que você recebe. Para trazer mais benefício com a tecnologia, né? Exato. E muito se fala sobre regulamentação e tudo mais. Só que eu acho que é necessário, não estou falando sobre necessidade ou não. Mas estou falando sobre, por exemplo, vamos falar do carro. Sim. Quem aqui já comprou um carro e tem que verificar a procedência? Aí você tem negócio se o odômetro é odômetro, né? Se não voltar o odômetro, tal. Agora vamos falar se tivesse uma regulamentação, desse caso específico, de uso de blockchain e nesse mundo de automobilismo, né? Emitiu lá, saiu um carro da fábrica, né? Da Corolla lá, ele saiu com a NFT dele. Agora, todos os lugares que forem mexer nesse carro, ele tem que botar no registro a quilometragem, coisa rápida, né? A quilometragem, o que foi feito naquele carro. É só colocar um registro. É como se você... Isso aí, se a gente for levar isso para pessoas, né? Toda vez que ela for no médico, o pontuário dela for colocasse na NFT dela ali, seria também sensacional. Mas vamos falar do carro em específico. Todo lugar foi na concessionária fazer revisão. Na revisão foi feita a troca disso. Sim. Tá. Agora foi no mecânico X. Não tô falando. Agora o mecânico X, o cara que é autônomo ali, só regulamenta só ele. Você pode continuar trabalhando da forma que você faz. Só que você vai ter que registrar o que você fez nesse carro aqui. Chega lá na frente, o carro tá com 100 mil quilômetros. Por exemplo, uma coisa é você comprar um carro, por exemplo. Eu não compro carro acima de 100 mil quilômetros. Ia vender meu carro para você. Eu não compro. É muito difícil eu comprar um carro acima de 100 mil quilômetros. Por quê?
Você não sabe se o cara fez 100 mil quilômetros fazendo todas as 10, a cada 10 mil km na concessionária. Ou vai deixar a bomba na tua mão. Ou o cara, tipo, com 50 ele fez alguma coisa, aí chega a de 70, que geralmente é a mais importante, que são Correios, o cara estressou até 80, chegou com 100 mil quilômetros. 2 carros de 100 mil quilômetros. Só que você não sabe quando foi feito. Ah, tem aquele caderninho que, pô, é a coisa mais fácil você ir lá e fazer um monte de carimbo no manual ali e falar que foi feito. Pô, é absurdo isso. Até adulterar a quilometragem adulterar, também. A gente tá falando sobre adulterar a quilometragem. Eu falei, é muito mais fácil a gente, pô, agora vamos fazer assim, vamos colocar a tecnologia que já existe e o porquê em blockchain. Ah, poderia ser qualquer sistema. Por que em blockchain? Porque uma vez que aquilo foi escrito, esquece. Nunca mais vai ser alterado. Então, isso é uma coisa que você estava falando, nunca tinha parado para pensar dessa forma. Então, assim, hoje, por exemplo, eu tenho um carro, meu carro ele tem um documento, aí veio o documento digital, tem no meu celular, aí tem QR Code, eu tenho os códigos dele e tudo mais. Teve até aquele documento que você pode imprimir, agora está voltando ao normal, não sei que pé que está nisso daí. Só que assim, isso tudo no caso aqui no Detran, tudo no sistema central do Detran, está tudo ali registrado. É basicamente quase tudo isso que a gente está falando, só que está lá. Só que é um sistema, não sei como é que não faço ideia de como é que é esse sistema, mas é um sistema que eu possivelmente, se eu for um hacker, não sei que nível, eu posso entrar lá e tentar adulterar alguma coisa. Se tivesse em blockchain, não? Não. No sistema atual. Atual, sim. Tá. Aí eu sou muito bom, entrei lá e mudei meu carro. Até o nome. Eu tinha uma Ferrari, eu escrevi lá Lamborghini. De documentos verdadeiros. Mas falsos. se for na blockchain, não tem como fazer nada. Não tem como. Não tem como. Nem se um hacker entrar lá para adulterar, nem... Ele pode talvez... vamos falar que ele conseguiu acesso à chave de quem reescreve esses documentos ou faz algum tipo de edição. Sim. O mais incrível... Que seria alguém do governo ou sei lá o quê. Algum órgão com lógica. Aí você vai ter HSMs que vai fazer a custódia daquela chave. Não vai ser uma chavezinha, vai ser um hardware. Não vai estar na mão do estagiário. Não vai ser alguma coisa simples de ser. Mas vamos colocar nesse mundo utópico, né? Isso. Que ele consiga fazer isso. O mais interessante em blockchain, que qualquer coisa... Você pode até editar algo em blockchain. Só que ela não perde o histórico que aquilo foi editado. Até a alteração, até a loja vai ser documentada. É diferente de vamos falar num banco de dados. Mas eu não tenho como fazer alteração e deletar o... Não, porque é o que eu falo. Vamos falar que foi lá no bloco 100. Não tem como deletar. Esse não vai estragar todo o sistema. Não tem como até se você deletasse algo, o log dessa deleção seria gravado na blockchain. Vamos falar hoje deleção? Como que eu... É assim que fala. Exclusão, né? Exclusão. Nossa, né? Cara, desculpem, gente, a ignorância, perdão. Mas vamos lá, por exemplo, igual eu quando vou fazer uma solução de blockchain privada, né? Eu vou lá emitir um token. Eu falei que eu tenho 5 mil tokens daquele token 1, ok? Quando eu quero apagar aquele token, eu não simplesmente apago ele. Eu quero fazer uma deflação, né? Eu quero tirar moeda do mercado de circulação. Isso. Eu não simplesmente apago. Eu faço o envio daquele token para um endereço que, pelo menos na tecnologia que eu trabalho, chama de burned address. É um endereço queimado. Ele vai ter um número 1xxx0. Tipo, é impossível mexer naquele endereço. Entendeu? Então eu movo para aquele endereço. Nunca mais vai ser mexido. Então aquela informação nunca vai ser apagada. Eu não consigo apagar todo o histórico daquilo. Mas eu consigo mover para um lugar que eu tenho certeza que ele nunca vai sair dali. Porque agora vamos a um conhecimento técnico que pouca gente sabe dele, né? Não existe saldo em blockchain. Existe o quê? Saldo em blockchain. Existe acúmulos de saídas não gasta. Tá, entendi. Vou te explicar melhor. Vamos falar do Bitcoin. No bloco 0 do Bitcoin, a cada bloco é emitido uma quantidade de Bitcoin. Sim. Correto? Sim. Então, vou falar no bloco 0, foi lá e saiu uma nova transação de 50 Bitcoins, que era lá no começo. Hoje a gente está em 6,25, se eu não me engano já, que vai caindo. Mas tem uma saída não gasta de 50, tá? Então, essa saída foi para um endereço, que nesse caso é o do minerador. O bloco foi emitido e foi enviado para o endereço do minerador. Na hora que ele vai gastar isso... Ele não vai lá, tipo, eu tenho 50, eu tiro 1 e mando pro Giorgio. Não, eu gasto essa transação inteira, eu escrevo uma transação com esse hash de saída,
sendo um hash de entrada, e daí sai 50 de novo. Só que os 50 agora vai 1 para ele e 49 para mim de novo. Ah, entendi. Então Caramba. é sempre saídas. Tipo, é sempre o acúmulo. Então se eu tenho, vamos falar... Não tem um espaço teórico, um limbo, onde fica Não existe uma um parte limbo. da transação. Por isso que onde não pode- tem double spend, que é gasto duplo. Sempre tem que ir para algum lugar. Nem que seja para mim de volta. Nem que Caramba. seja para eu mesmo. Sim. Então se eu recebi 10 envios, eu recebi 10 bitcoins a cada um, eu vou ter um acúmulo de 10 transações não gastas, que cada um com eu somei tudo, dá 10. Vamos trazer isso para o mercado tradicional? Ok. Quando você coloca o seu dinheiro na sua conta no Itaú, existe uma coisa chamada regra de custódia, onde o banco tem que... Uma parte disso ele tem que... Do dinheiro que você tem digital, porque ele é digital, ele não é físico, ele tem que segurar, e a outra parte que ele pode emprestar. Então, de uma maneira muito tradicional, a parte do teu dinheiro que ele pode emprestar, ele vai emprestar, ele vai cobrar uma taxa sobre isso, e ele vai te pagar uma taxa sobre o dinheiro que você deixou lá, guardado. O nome da diferença entre essas duas taxas é spread bancário. A diferença entre quanto ele cobra pelo aluguel de dinheiro versus quanto ele te paga pelo aluguel de dinheiro. Só que nessa transação, ou melhor, nessa operação, o seu dinheiro lá está sendo mandado para alguém, mas ao mesmo tempo ele ainda é seu. Se você quiser tirar ele, ele ainda é seu. Não importa se o governo, se o banco de fato emprestou ele ou não. Na blockchain isso é impossível de ser feito. É impossível de ser feito. Não tem como o seu Bitcoin ser de outro e de você ao mesmo tempo. E a vantagem disso é algo bizarro. É por isso que não se fala em custódia dentro do mercado de blockchain. Tem empresas que custodiam ativos, tem exchanges que de fato tem lá para poder fazer as transações, mas veja, olha a diferença. Ela precisa ter recursos próprios, tokens próprios, bitcoins e tais próprios para poder fazer uma transação. Porque não tem como você pegar algo que é de alguém e bipartir ele, falar agora ele é teu e de mais De alguém outra que o cara... pessoa, né? Isso é impossível dentro da blockchain. É impossível. Eu não sou muito no mercado financeiro, mas é impossível você emprestar asset. Igual eu já ouvi muito, não sei se isso é uma mentira ou não, mas até onde eu sei, você pode pegar o mesmo dinheiro e emprestar para 7 pessoas diferentes. Sim. Como? Sim. Ué, isso os governos fazem. Sim. Como? Tipo O assim, spread como que dele a é riqueza... apenas- Por isso que como vira a bolha, o riqueza- pessoal parou de pagar, já era. Como que a Aqui do riqueza é subprime, alavancada escambau, a tá vendo? 700? Gui, deixa eu vou fazer uma pequena pausa aqui, até porque tem uns cortes no canal, o Lucas está sabendo disso, que chama Momento Palestrinha. Não me parece. Eu queria jogar uma situação aqui que é extremamente recente, que você acabou de falar no teu podcast, ou melhor, num vídeo seu recente, que eu quero debater aqui, que é o seguinte: a gente está passando por um momento de eleições agora. Né? E é dito no mundo inteiro que as nossas urnas são as mais confiáveis. Eu não estou aqui para falar se são ou se não são. De fato, é uma maneira muito mais rápida de se contabilizar votos. Ok. Né? A gente sabe de diversas denúncias aí, enfim, de urna que você coloca um número e muda. Tal. Então, eu não vou entrar no fato de se elas são hackeáveis ou não. Mas você, de fato, falou sobre isso recentemente. Antes disso, antes de passar para você a bola e pedir para você explicar como é que seria esse mundo dentro da blockchain, eu acho interessante falar sobre uma coisa. Se vocês estão acompanhando as notícias, o presidente do Supremo Tribunal Eleitoral está em vias de ser empichado. Né? Tem muitos congressistas, senadores que estão falando que assim que eles entrarem no cargo agora no ano que vem, ou os reeleitos que vão colocar e protocolar isso, por causa de problemas que houveram com as eleições. E olha que bizarro, porque esses problemas seriam todos resolvidos com a blockchain. Eu vou dar um exemplo aqui, e aí eu vou jogar na tua mão para você dar a sua opinião. Eu vou dar a minha opinião, tá? Então, assim, eu vou dar o exemplo do Rio de Janeiro, que foi o exemplo mais bizarro que aconteceu. Então, olha, essa foi a primeira vez que eles colocaram as impressões digitais como validação. Né? Você poderia usar a sua carteira e tal, mas como as pessoas não estavam indo se cadastrar na biometria digital para eleição, eles decidiram colocar uma máquina. Todos vocês sabem disso, né? Quando vocês forem votar. E aí, depois de você apresentar seu documento, você colocava a sua digital. E eu tenho que dar parabéns por uma coisa, porque eu não fiz o meu cadastro e quando eu coloquei, reconheceu. Eu perguntei como é que reconheceu se eu não fiz meu cadastro. Eles falaram, não, a gente puxou o teu registro do Detran. Então, pelo menos isso é bom. Significa que tem algumas instituições do governo Interligadas, que estão né? Colaborando, tudo bem. né? A gente defende cadastro único em NFT e escambau, mas tudo bem. Sim. Estamos um passo mais à frente. Nem vou falar sobre se isso enfim, hackeável. Tudo bem, já estamos um passo à frente. Mas tivemos um problema no Rio de Janeiro. Porque além disso, além de estarem testando isso pela primeira vez, resolveram colocar que no Rio de Janeiro o voto ia ser prova de vida para o INSS. Nossa. Ou seja,
Todos os idosos que quisessem fazer comprovação de vida, que não entendo como é que isso funciona. Você tem documento, você paga todo santo mês as contas, mas você tem que provar que você existe, que você não morreu ainda. Porque aqui é Brasil, né? Aqui é Brasil, né? Não, mas enfim. Aí resolveram colocar... É só para entrar nesse ponto. Meu. Você tem que só pensar que existe benefício sendo pago para pessoas idosas. Não, tudo bem. Eu não tô discutindo se a aposentadoria tá certo ou errado. A questão é que resolveram juntar 2 testes no mesmo momento, principalmente no Rio de Janeiro. Sim. Aliás, no Rio de Janeiro. Né, que era o teste da biometria versus, ou em conjunto, com a prova de vida. Então, o que aconteceu? Todos os idosos do Rio de Janeiro resolveram fazer fila para ir votar. Sim. Então, tanto que a votação no Rio de Janeiro bateu recorde de número de pessoas comparecendo. Um monte de idoso. Não preciso nem falar. O idoso não é a pessoa mais rápida do mundo. Sim. Não entende de tecnologia. Quando você fala botar o dedo, muitos dos idosos não têm mais a digital. né? Já dissolveu. Então, claro que deu um zilhão de problemas. Foi o último estado a acabar de fazer votação. Já estavam computando 99% dos votos, não tinha acabado a votação lá, porque pegaram senha. Gente passando 4, 5 horas na fila. Então, assim, uma cagada generalizada. Uhum. Eu vou jogar isso pra você agora, porque você acabou de falar sobre esse assunto num vídeo faz bem pouco tempo. Minha pergunta pra você é, eu tenho minha opinião, mas eu quero jogar pra você porque esse assunto eu acho sensacional. Vitor, acho que você concorda comigo. Se a gente vamos fazer um mundo teórico aqui, que não é tão teórico, porque eu realmente acredito que em muito pouco tempo a gente esteja falando de Web3 permanentemente. Assim como foi a Web 2 versus Web 1. Sim. Então, acabando o momento palestrinho de agora, deixa eu te passar. Como é que seriam as eleições dentro da blockchain? Quais seriam as diferenças? A gente teria que ir até um lugar para votar ou não? Como é que seria o reconhecimento da nossa autenticidade, né? Provar que você é você. Como é que seria feito esse voto? Sim. Vamos lá, como eu falei bem no meu Instagram, existe N formas de fazer isso em blockchain. Tipo, a gente pode discutir sobre presencial ou não, sobre... Eu vou tentar ser o mais tecnológico possível e o mais simples possível aqui. Hoje, como que você desbloqueia o seu celular? Com o digital. Meu é com a biometria. Não sei nem a senha mais. Como que você desbloqueia o seu celular hoje? O meu quê? Desculpa. O seu celular. O meu celular? Senha ou identificação facial. Ok. Um dos dois. Isso aqui. É. Como que você faz onboard em banco digital hoje? Ou fingerprint ou senha também. Não. Hoje... E com token, inclusive. Precisa de token. Hoje, né? a primeira coisa que você chega no banco digital para fazer qualquer transação muito cara, qualquer coisa, é aqui, ó. Facial. Porque Acho a tecnologia... que eu não sou rico o suficiente para isso. É que a tecnologia é avançada o suficiente para fazer uma biometria sua facial. Tem Legal. dispositivos que pega a íris e tudo mais. Tipo, você já tem tecnologia o suficiente para o dedo, que é algo muito fácil de se desgastar e chegar no problema de uma votação ou qualquer outra, e você tá com ele... lesionado, Sim. você tem outras formas de biometria. Então vamos colocar o primeiro momento, né? Para você ter uma blockchain, você precisa entender uma solução em blockchain. Quem são as entidades, né? Tem que falar aqui. Quais são as entidades? São recortes legais, velho. Né? Quais são as entidades ali? Então vamos pensar que você tem eleitores, correto? Sim. Então se você tem eleitores, um candidato também é eleitor, correto? Sim, claro. Ele vai votar também. Então você tem endereços. Né? São pessoas que são endereço. Endereços digitais, tá, galera? Endereços digitais, né? Falando de blockchain, você tem endereço. Aí aqui você pode entrar numa discussão se esse endereço é público ou não, ou se vai ser só secreto. Aí você fala, se voto secreto ou não, a gente pode entrar nessa discussão. Provavelmente privado governamental, mas já a gente fala sobre isso também. Né? Então, vamos falar que esse endereço, mantendo o voto secreto, você sabe que você é aquele endereço e o governo sabe que você é aquele endereço. Pronto. Ele foi o responsável por distribuir esse endereço para você. Sim. Então, tá ok. Então, a gente já definiu as entidades ali. Vamos agora, da forma mais simples possível, construir uma solução para isso. A gente tem 4 votos para eles serem feitos, né? Presidente, governador, deputado estadual, deputado federal. 5, né? Tem senador. Não, presidente, governador, senador, deputado federal e estadual. Senador, esqueci. Acho que até no meu Instagram eu esqueci do senador. É o que menos falam, né? Então vamos falar 5. E o mais importante. O mais importante, senador. Então, se você define, para poder ser mais fácil, que cada um desses é um token. Vamos falar que a gente tem o pré-2020, o 100
o de senador 2022, o DE 2022, DF 2022 e o GOV 2022. Legal. Nós Sendo os temos nomezinhos de cada os um dos nomes caras. de cada um, porque se a gente tiver um 2023, a gente vai ter outro nome, né? Então a gente teria cada nomezinho ali, são 5 tokens diferentes. No sábado, se é enviado um de cada token para cada endereço. Ou seja, eu te mando de presidente, de governador, de senador, de deputado federal e deputado Mais estadual. uma vez, tokens ou NFTs únicas. O Únicas. seu voto é único. único. Aqueles 5 tokenzinhos que você recebeu diferentes são únicos. Únicos. Ele foi pro seu endereço. Então a gente já Ele originou do governo e passou por governo. você. Primeiro, a gente já tem o primeiro traqueamento. Da onde veio esse voto? Veio do governo pro endereço XYZ, que sou eu. Então, pessoas, é assim que este voto, cada um desses tokens, para cada uma dessas vagas, seria verificado. Porque cada um deles tem que ser originário do governo e alocado dentro da sua categoria, da posição Da posição que você tá do votando. endereço e tal. Só que aí, na regra do sábado todos os endereços que são dos eleitores podem receber tokens, só que só um de cada token desse. É a regra. Eu defini a regra, seja em smart contract, seja no blockchain, só para isso. Tá? Então eu defini essa regra. Só que a partir de domingo, todos esses endereços só podem enviar, aí cada endereço vai ter sua regra. O de presidente para os eleitores, para os candidatos de presidente, os de governadores para os governadores, aonde é a zona eleitoral dele. Entendeu? Então, isso só pode ser enviado para um. E os únicos endereços que podem ter mais de um são os dos candidatos. Então veja que interessante essa maneira. Que eu, aliás, acho sensacional. Na hora que o candidato se candidata para uma posição, ele tem a carteira dele registrada com o governo. Portanto, no final do período eleitoral, no final daquele dia, basta que o governo faça uma listagem de todas aquelas hashes, todos aqueles perfis, e a contagem vai ser feita baseada em NFTs ou tokens únicos. Em tempo real, ele vai chegar lá, o endereço do candidato X, get balance. Me dá o saldo. Me dá o saldo. Ou seja, gente, não tem tempo. Não o tem problema tempo. que teve com Mas a peraí, Nordeste calma mandou aí. depois... Calma. Simultâneo. Calma aí, deixa eu fazer uma pergunta mais ignorante aqui. Tá. Me dá o saldo, ok. Vai dar o saldo. Quem que vai pedir esse saldo? Eu. E eu tô no comando aqui. Apareceu um saldo aqui. Eu falo pra você, ó, o saldo que tinha 54 a 30 a 12. Não, deu 70 a 10 a 5. Eu te entreguei. Mas não eu tem falo como que... você fazer isso. Não tem Não, como eu você alterar. tô falando. Aí eu edito aqui e mando pra você. Não tem como. Você não tem como acesso editar. aqui. Tá, mas aí é onde a gente muda. A gente tá falando de algo público. Não, e não tem o tá. supercomputador do TSE? Então Esse que é o essa ponto. parte seria público, então. Você Claro. pode ter um nó e auditar tudo aquilo ali. A gente tá falando de, o governo é para nós, não nós para o governo. Mas peraí. Não, mas estou Sim, falando sim. de nós estamos falando de uma descentralização de uma solução. Mas só um minutinho, Então- só um minutinho. Peraí, o TSE já tem um site hoje onde você entra e vê em tempo real a contagem dos votos, que é o que eles chamam de supercomputador. Isso, a em tempo contagem- real você consegue ver. A gente tá falando de não mudar nada. Não. Tudo que a gente tá falando de não mudar Esse nada. site que tá ali permitir- vai entregando os números. Como eu tô falando, eu sou dono do site, eu posso ir digitando os números, Mas tá aí vendo? eu não tô falando de um site. Você quer auditar? Beleza. O governo pode permitir que você pegue, seja um nó daquela rede e você faça a sua própria auditoria. Tá, e essa parte disso daí seria público? Qualquer pessoa teria acesso ou seria restrito para algumas entidades? Aí é onde eu falo, cabe a solução. Quando falando de eleição teria que ser público, né? Todo mundo pode ver. Todo mundo pode ver. Aí todos os entra votos. cada solução a solução. E no meu caso, eu colocaria tudo público ou colocaria uma regra para ser público a partir de tal horário. Sim. Porque a gente não pode porque deixar senão, com que... meio-dia isso você tá afete. sabendo como é que tá, dá uma exatamente. alteração. Não pode deixar que isso afete. Eu colocaria uma regra para poder ser lido depois de E tal detalhe, horário. mais uma vez, a parte mais importante dessa história é que as pessoas poderiam ver todas as hashes que votaram, que doaram aquele token, mas ninguém saberia quem que foi, quem que votou, porque as hashes Porque são as privadas. sessões são privadas. E o mais Ponto. interessante, no final do seu voto, vamos falar, agora vamos chegar no momento do voto. Eu fui lá, falei que o meu voto de presidente é X, do senador é tal, governador é tal, de deputado estadual é tal, de federal é tal. Fiz a minha transação. O que é que acontece no final de toda a transação? Tem. Uma hash.
Sim. Eu posso pegar minha hash e lá no explorador, deixa eu verificar se o meu voto realmente foi para onde eu mandei. E essa mesma hash é onde você comprovaria que você votou. Que eu votei. Ou que você, como é que fala? Justificou o seu voto. Justificou o seu voto. Aí é que no meu Instagram ainda coloquei, vamos colocar em 2 endereços ainda para nulo e branco. Se eu quero votar nulo ou branco, eu posso mandar para aquele endereço nulo e branco, né? Gui, Vitor, todos os assuntos que a gente fala aqui, a gente sabe que tem gente que entende bastante sobre o que a gente está falando, tem gente que não entende. Eu acho sempre importante frisar. Ninguém, eu sou liberal, eu sou libertário, eu já falei com vocês sobre isso. Ninguém acha que as coisas vão mudar do dia para a noite. Sim. Ninguém acha. A questão aqui é, se existisse um cadastro único na blockchain e tal, as coisas poderiam mudar aos poucos. As pessoas poderiam escolher se elas vão votar fisicamente ou não. Sim. Não dá pra gente achar que uma pessoa no interior de um estado que não teve nem educação, que não tem um celular, vai fazer isso automaticamente. Lógico que a gente tem assim. que entender a população. Né? Eu tô falando de um celular para quem tem que ter essa comodidade, mas eu ainda concordo que deveria ainda existir os lugares presenciais. Vai lá, já tem um dispositivo pronto para isso. Vamos colocar um exemplo simples. Se você tivesse num primeiro momento, numa primeira eleição, vai na próxima eleição, daqui a 2 anos, daqui a 4 anos, se você tivesse 1% das pessoas querendo fazer dessa maneira, sim, são 1% de pessoas a menos nas filas. Sim. Sim. Se tiver uma pessoa só querendo fazer dessa maneira, é uma pessoa a menos na fila. Sim. Ou seja, é o que a gente chama de win-win scenario. Ninguém perde com isso. Sim. Não é custoso para o governo. De novo, a gente vai falar já sobre blockchain pública e privada, mas Sim. claro que isso teria que ser privado. A gente falou sobre isso com algumas pessoas aqui dentro do governo, mas o ponto é, só tem a ganhar, não tem a perder. Sim. Ninguém seria capaz de falar que, dentro da Web 2, eu vou falar de Web 2 mesmo, que um cadastro digital não ajudou. Sim. Ninguém seria capaz de falar assim, não, eu preferia voltar no tempo onde tudo que eu faço eu precisaria ir lá reconhecer minha firma, o escambau e tirar nem tirar foto, enfim, e provar, qualquer coisa que eu fizesse, qualquer assinatura minha, eu tinha que provar com minha certidão de nascimento. Ninguém é louco de falar isso. Né? Os cartórios já ajudaram. Sim. Então a gente está falando de uma evolução disso natural que vai acontecer. Não importa quando, vai acontecer. O grande ponto aqui é, se fizesse dessa maneira, além de mais seguro e mais fácil, ajudaria até as pessoas que não entendem nada sobre esse mercado. Sim. Você tem pessoas hoje que mesmo na Web 2 seriam incapazes de instalar um aplicativo e votar. Na Web 2, não estamos falando de blockchain. Isso é verdade. E está tudo bem. Eu acho que isso é uma questão de ensinar com o tempo, a tecnologia mudar com o tempo. Ainda assim, somos um dos países com o maior número de celulares por pessoa. Tem gente que não sabe escrever o próprio nome, mas tem celular. Às vezes tem 2 celulares. Então, eu não vou nem entrar nessa discussão aqui. O meu grande ponto é, só dessa possibilidade existir, porque não é mudar, é um ou outro. Daqui para frente só pode assim, o pessoal que se vire. Não. Estou falando de só ter essa possibilidade e ajudaria pra caramba. É por isso que eu comecei explicando muito bem o que é a blockchain. Blockchain é um modo diferente de fazer as coisas. Ele só te traz mais benefícios. Ele não vai estar ali mudando algo ou trazendo uma questão de... Olha lá. Oi, patrão, tudo bom? Vamos. Nós vamos parar aqui um pouquinho porque a patroa chegou. Então, voltando, a gente não está falando de algo que é para substituir, que vai trazer mais custo ou que vai deixar mais difícil. Não, a gente só está falando de melhoria. Né? A gente não estava falando de algo que, não, vai... É diferente você fazer antes que era totalmente analógico e ser totalmente digital. Aí sim traz o impacto, né? Isso. Agora a gente tá falando, não, só vamos alterar um pouco a forma com que o digital é feito. Só vamos trazer melhoria. Isso é mais barrado, tipo assim, tem uma das séries que eu mais amo, assim, recentemente, que ela é muito atual. Que chama Billions. Já assistiu? Claro. Billions. E Billions já falou de votações. Inclusive tem vídeo no canal falando das melhores séries e filmes para você assistir se você quiser se inteirar sobre o mercado financeiro, tecnologia. Billions tá lá. Então, e aí você pode entender o porquê que não passou uma votação em blockchain Billions. Foi por conta que era custoso? Foi por conta que era difícil de implementação? Não, é porque o interesse... aí é outra história. Você tá entendendo? Então, a gente tem que falar que o uso de blockchain em N lugares hoje só não disruptou assim de maneira absurda. Ainda? Não, eu vou te falar ainda. Porque ainda. Por mais que
eu acredito que nessa geração agora seja mais demorado, e a gente pode falar um pouquinho mais pra frente do porquê disso, é ainda, entendeu? Porque, já vamos falar então, vamos falar um pouquinho de polêmica, né? Por que eu acho que Adoro polêmica. Por que eu acho que nessa geração vai ser mais difícil? Por quê? Porque, vamos pegar aqui, eu sou de 93, entregando a minha idade. Eu sou de 93. Se você esticar um pouquinho a corda de quem consegue pegar um computador, desmontar e montar de fato, entender cada peça daquilo ali, você vai esticar, você consegue até 96, 98, esticando tipo muito. Tá? Muito. O meu pai, quando eu tinha 8 anos, ele pegou um computador. Você quer usar o computador? Tó as peças, tó esse monte de disquete, se vira. Se vira, negão. Por isso que eu falo, a melhor escola pra pessoa é a rua. Eu não sou formado, igual quando eu fui mandar pra ele, eu falei, eu tenho zero formação. Porque eu me formei na rua e pra mim a melhor escola... Os melhores programadores que eu conheço são todos autodidatas. Falando de tecnologia, todos, né? sim. Falando de tecnologia, a melhor escola é você fazer, né? Então, se você esticar um pouquinho a corda, você vai trazer até 98. Né? Só que você tem que lembrar que a galera de 2000 já tem 22 anos. Sim. Já vota, já um absurdo já tá isso, fazendo um monte de coisa. Se você pegar esse dispositivo, mudar essa tecla aqui para baixo, acho que cerca de 10% das pessoas não vão conseguir ligar o dispositivo. Se você mudou a cor, piorou. Então você acha que essa mesma galera que hoje desbloqueia um celular com face, com um desenho, vai ser a mesma galera que vai gravar 24 palavras de uma seed word para você ter essa segurança da sua chave pública privada? Não vai. Ou um hash de 256 bits? Não. Então você acha que é essa geração que vai levar essa tecnologia disruptiva para frente? Posso dar minha opinião? Pode. Eu acho assim, que a tua análise está extremamente certa. Mas... Eu tenho um pequeno porém. Eu acho que a tecnologia evolui... E agora a tecnologia de reconhecimento, não estou falando da blockchain especificamente. Sim. Ela evolui mais rápido do que as pessoas vão se acostumar com uma metodologia diferente. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que o mercado vai deixar mais fácil esse reconhecimento. Fácil sem deixar de ser seguro, tá? Sim. Mais fácil esse reconhecimento do que as pessoas vão ter limitações ou barreiras intelectuais ou barreiras de uso para poder entrar nele. Mas eu realmente acredito no mercado até esse eu nível. concordo com você em partes. Porque sempre, vamos falar, por que você colocava, por que você colocava, né? Hoje em dia não é muito assim, mas por que você colocava o seu dinheiro no banco? É segurança? Que ele não vai ser pra roubado. Não colocar embaixo do colchão. Exatamente. Talvez a gente na cama. Qual que é o maior discurso hoje de Web3? Ser roubado? Não, fucking banks. Fucking isso é verdade. Fucking banks. Isso é verdade. Vão quebrar tudo. Tipo, foda-se. Não, irmão. Não vai. O banco, ele sempre vai existir. Sim. Ainda mais agora. E por isso que eu tô falando que essa galera não vai ser a galera que vai levar essa disrupção Web3, que é a descentralização e o poder quando eu falo Web3, eu tô falando descentralização. É as pessoas serem donas das coisas e elas fazerem a gestão dela. Né? Agora, me desculpa, eu acho que isso vai acontecer seamlessly, né? Basicamente, você tem agora o cartão cripto da Visa vindo para cá. Tá. Você vai usar o seu cartão cripto, que chama cripto mesmo, né? O meu tá chegando aí, são 6 meses de espera, pelo amor de Deus. Né? Você vai usar ele sem ter que pré-selecionar absolutamente nada em relação ao que você vai gastar, qual moeda você vai gastar. Vai parecer natural para você e a pessoa que está recebendo, a tia do pão de queijo na esquina, não vai nem saber, porque as maquininhas que ela tem ali vão aceitar aquele cartão. Para mim, eu acho que essa tecnologia, com o tempo, e não é com o tempo muitos anos, é com o tempo agora. E os brasileiros são pioneiros de uma porrada de solução. Para mim, as pessoas vão começar a utilizar isso sem saber. Eu vou dar um exemplo de algo que eu conheço, de donos de uma empresa que eu conheço. Eles instauraram a blockchain dentro da maior parte... Se vocês são de São Paulo, você provavelmente não sabe disso, mas vai saber agora. Eles colocaram a blockchain dentro daquelas maquininhas que você paga o seu estacionamento em shopping. Você não sabe disso, você não sabe com o que você está pagando ali. Sim. Mas aquele pagamento é feito em cripto. Você paga o seu cartão com o seu dinheiro normal, cartão que não tem cripto lá dentro, mas aquela operação
tanto a parte de segurança dela quanto a parte financeira é feita em cripto. O porquê a gente pode debater depois, tem uma questão de impostos e tal, mas você não sabe o que você está utilizando ou você está utilizando. Sim, então, mas aí é onde que mora o perigo. Cria boas sim, coisas. Mas aí que mora o perigo quando a gente tá falando de Web3. Blockchain, não tenho dúvidas que isso, tipo, vai se perpetuar. Então, uma coisa é nas blockchain. suas palavras, porque a gente falou muito sobre isso em relação à Sim, legislação já em outras isso coisas. é verdade. Separa as coisas então, nas suas palavras. Então vamos lá. Qual que é a diferença? Vamos lá, dois. existe a tecnologia blockchain, que é a moda de fazer as coisas, né? Que a gente tá falando de descentralização, de você ter uma transparência maior, uma transparência talvez controlada, com blockchain público e privada. Outra coisa, a gente tá falando do mundo Web3, que é o que se defende com descentralização. Perfeito. Tá. Aí você tá falando empresas B2B vão começar a fazer soluções B2C para poder as pessoas utilizarem sua chave sem saber que ela está utilizando, ok? A partir do momento... A questão não é nem o sem saber ou não, é porque é mais seguro, é mais tecnológico, mas enfim, ok. Continuando. Ninguém tá falando sobre esconder isso de ninguém. Não tô falando na questão de esconder, não. Tô falando de facilitar. Perfeito. Só que a partir do momento que eu não estou no controle das minhas chaves, alguém está. E aí a gente começa a entrar no maior perigo, por exemplo, agora da Ethereum, que acabou de passar de Proof of Work para Proof of Stake. A partir do momento que passa para Proof of Stake e é uma empresa que está fornecendo aquela solução, quem talvez daqui a pouco pode estar com mais de 51% de todo o poder computacional daquela blockchain? Senhores, a gente não debateu isso ainda no detalhe, a gente não explicou isso no detalhe. Eu acho que não é o momento agora de falar exatamente o que foi o demerge e como é que isso funciona. Mas vamos simplesmente colocar aqui que o Proof of Stake ele é um intervalo de tempo. Ele é algo que está acontecendo agora de uma rede específica, que é base para várias outras redes, que ainda vai continuar mudando. Sim. Mas esse é um argumento muito pertinente. De maneira geral, a gente deixou de falar que máquinas potentes estão minerando e validando transações na blockchain para pessoas, máquinas, empresas que holdam, que têm moedas caríssimas, podem fazer essa operação daqui para frente. Uma das preocupações é a blockchain era para ser algo que todo mundo poderia participar. Sim, né? sim. Essa era a base. Então, quando você fala que agora pessoas têm que ter muitos Ethereum, muitos Bitcoin, se fosse o caso do Bitcoin virar Proof of Stake, para poder fazer essa operação, existe sempre o risco de pessoas menores que tinham as placas, houve um drop no valor de placa de vídeo absurdo nesse mês agora por causa disso. Gente vendendo placa novinha a preço de nada. Né? Sim. Porque, enfim, com isso acontecendo agora, o que acontece é que existe uma possibilidade de concentração, onde players que já tinham essas moedas ou que já tinham poder computacional muito alto, várias máquinas minerando, possam centralizar isso. Então você poderia ter poucas empresas no controle da maior parte da validação dessas transações. O Proof of Stake ele é bem melhor, na minha opinião, do que a sua versão anterior. Mas ele ainda não é perfeito. Assim como a gente critica o capitalismo. Não é perfeito, isso é a melhor solução que tem por enquanto. Na questão do Proof of Stake, vamos falar qual que é o maior problema, né? Porque quando a gente se fala de Proof of Work, né, que é uma máquina minerando ali, o que eu acho besteira, tá? Eu acho besteira Nós somos você dois. ter, tipo assim, eu acho muito Aliás, somos besteira. três, né? Eu acho besteira. Gastar energia para isso é ridículo. Uma vez que não precisa, acho besteira. Só que ele traz um negócio que é muito interessante. Ele força a descentralização. Porque a máquina ela tem limitação computacional. Sim. Então, a partir do momento que eu passo ali de não sei quantos terahash de computação, eu tenho que colocar uma outra máquina. Logo, eu tenho que pulverizar em várias máquinas, porque eu tenho um limite tecnológico físico para não ter uma máquina só com poder absurdo. Ainda assim, temos um problema, que a gente já conversou sobre isso antes, você não precisa de uma puta máquina para minerar. Mas o Proof of Work, se você tem uma puta máquina, você tem vantagem em minerar mais. Você tem vantagem, mas aí a própria tecnologia já se resolveu em relação a isso. Só que vai ter uma puta máquina ou várias putas máquinas quem tiver muito dinheiro para comprar essas placas e para montar um sistema de mineração. Então, assim, existe essa balança a ser debatida aqui. Existe muito... Ainda assim, os dois você lados... muito dinheiro para fazer. Muito dinheiro. Sim. Então, o Proof of Stake, o maior problema dele é que você não tem uma limitação computacional. Então, eu posso ter uma única máquina com muito Ethereum.
E nem precisa de uma placa absurda para poder Não fazer precisa, isso. então vai trazer Porque para a uma prova não central... está mais no poder computacional. E sim, se você está fazendo staking, se você tem uma quantidade daquela moeda Você recebe interna... o benefício daquilo. Exatamente. Só que isso traz uma centralização. Então, logo aquelas, vamos falar que tinham mais de 100 mil máquinas, e para você atacar 100 mil máquinas ao mesmo tempo e fazer todo aquele hack tipo, no mesmo segundo, agora vai começar a enxugar. Só que aí, qual que é o maior problema? Cada vez mais soluções B2B vão, tipo assim, a gente conhece o que é um monopólio. Daqui a pouco vão começar. Visa, que é um puta player. Como que eu agora vou fazer uma startup de um cartãozinho de cripto e combater com a Visa, irmão? Eu morro antes de querer sair, primeiramente com uma patente. Né? Porque aí de cripto a gente vai muito Posso fazer uma além, pergunta né? que eu não sei a resposta? Falando sério, eu estudei sobre Proof of Stake, mas eu não sei como é que funciona para cada rede. No caso da Ethereum, se eu tiver 32 Ethereums, é isso? É o mínimo que precisa? Acho que é 32. Eu não Ou ouvi tiver mais. 2.000 Ethereums, existe alguma priorização da minha máquina ou da minha mineração versus a de alguém que tenha 30? Sempre tem, né? Porque, tipo assim, se você Eu realmente não sei a resposta mais, pra isso, tá? se você estaca mais, você tem que ter um porquê. Por que é uma empresa ia te fornecer o benefício de você ter com ela? Não, e tem outra também, né? Você poderia, se você tem tudo isso de Ethereum, você poderia ter várias máquinas com o mínimo necessário e todas elas minerando. porque, então tipo, você tem uma vantagem de qualquer maneira. Você teria uma vantagem de qualquer... Em vez de uma Porque conta com muitas, você tem várias contas com o mínimo. eu poderia- tipo, por que Entendi. que... Porque se eu estou estacando... vamos falar, vamos conjugar esse verbo, né? Estacando mais, é sinal que eu estou trazendo mais deflação para o mercado. Ou seja, eu estou trazendo um Fato. benefício e logo eu sou recompensado por isso. Não acho o benefício disso... Aí a gente vai entrar entre blockchain público e blockchain privado, que a gente vai discutir um pouquinho mais pra frente. Vitor, Isso era uma coisa que eu estava até querendo voltar a falar com ele, é o seguinte, a gente começou falando aqui de blockchain, o que era, explicando a usabilidade, até falou várias coisas sobre NFT, só que a gente está falando de blockchain, todas blockchain públicas. Públicas, isso. E o porquê da blockchain privada, qual é a vantagem? Tá. Seria única e exclusivamente no custo ou controle ou alguma coisa assim? As vantagens podem ser... são várias vantagens que você pode ter e, tipo assim, cada solução vai pedir uma pública ou uma privada. Por exemplo, no caso do Bitcoin não tem como. Ele tinha que ser público e por isso que eu sempre acredito que o Bitcoin ele nunca vai ser batido em preço, nunca vai cair. Hoje eu só faço hold de Bitcoin. Porque ele ganhou no pioneirismo e ele cumpre bem o que ele veio para ser. Um meio alternativo ao sistema tradicional financeiro. Sim. E hoje serve inclusive como reserva de valor. Sim, sim. Então E ele sem evoluiu muito quando eu sou desde 2016 na época de cripto. Lá se falavam no mundo tópico de comprar um cafezinho com Bitcoin. Isso. E eu já imaginava que não, que se você aumenta o volume, logo os blocos são maiores, a transação vai ficar mais cara, então vai ficar mais, você pagaria mais de taxa do que pelo café. Então eu já acho que seria utópico isso aí. Então, quando você fala da blockchain privada, primeiro, ela pode... O que define uma blockchain pública de privada, né? A privada nem todo mundo pode participar. Ou se todo mundo pode participar, nem todo mundo pode fazer tudo ali dentro. Você tem alguns endereços dentro daquela blockchain que vão definir algumas regras ali dentro. Entendi. Ok? E o porquê que ela se torna mais barata? Eu não falei em custo de operação, né, de poder computacional. Porque primeiro você não precisa ter o Proof of Work. Sim. Porque o Proof of Work ele só é necessário, por exemplo, no Bitcoin, porque existe uma recompensa, que é hoje 6,20, acho que está em 6,25 Bitcoins a cada bloco minerado. Então, se existe algo valioso, tem uma corrida para se pegar aquilo ali. O algoritmo do Bitcoin tem algo para equilibrar sempre essa balança. Se tem mais gente minerando, se torna mais difícil. E se tem menos gente minerando, se torna mais fácil. Né? Então, por isso que o Proof of Work é necessário hoje no Bitcoin. Tá? Mas uma vez que quando a gente fala de blockchain privado, o próprio benefício, a própria recompensa e a própria tecnologia, você não precisa ter um Proof of Work ali dentro. Entendeu? Porque gerar uma hash acontece em milissegundos. Você pegar aquilo que eu te falei de um hash anterior com as transações atuais mais um nonce, aquilo ali acontece em segundos.
em milissegundos. Em milissegundos você gera aquilo dali, né? Entendi. Então, você já não precisaria de super máquinas. Hoje, por exemplo, eu consigo rodar uma blockchain privada processando 2.500 transações confirmadas em blockchain com uma estrutura aí, vamos colocar bem parruda, $100. Então... Deixa eu jogar uma situação aqui. Eu nem te contei isso, mas eu tive uma conversa com uma pessoa influente no mercado de cervejas. Inclusive, empresa que sabe que cerveja é essa, patrocina nós. Mas enfim, no mercado de cervejas. E eu joguei para ela a seguinte frase aleatória, que não foi tão aleatória assim. Eu falei, dado, né, que estamos aqui com o pessoal da Coin Livre, depois o... Coin Livre, hein? Mãe! Quer uma traduçãozinha aí, eu continuo? Rapaz, vamos lá. Pessoal da Coin Livre. A Coin Livre é um patrocinador nosso aqui, nosso parceiro do Fábio. O Fábio que banca isso daqui, tá? O Fábio tá pagando as contas aí. Tá pagando as contas aí, Fabião. Coin Livre é a plataforma aí de compra e venda de token, NFT, cripto, o que você quiser comprar, o pessoal resolve. E quem quiser acessar, o link tá na descrição também. Entra lá, que é o lugar mais confiável do planeta, né? Não é verdade, Fábio? É isso aí. 100% descentralizado, 100% blockchain Web3. Que é o sonho de todo mundo que tá falando aqui. Esse é o momento Coin Livre. E vamos deixar o link também no nosso Discord para entrar nas comunidades. Já conversar bastante ainda com o Gui, isso é uma parceria com o canal dele também, que é sensacional. Mas enfim, voltando ao nosso exemplo aqui. Então eu falei com essa pessoa, que é uma pessoa de um alto escalão aí de uma empresa de cervejas, e eu soltei a seguinte informação para ele. Falei, vocês deveriam fazer com que cada garrafinha de vocês tivesse um hash próprio, tivesse um QR Code próprio que a pessoa poderia verificar se essa cerveja é de fato de vocês ou não. Até porque a gente sabe que tem vários bares aí que tiram rótulo, reengarrafam, vendem com valor errado e tal. Ele perguntou, mas o que seria doido? O cara tá bêbado num bar de ficar escaneando o hash. Eu falei, mas quem disse que eu tô falando que o B2C, que o consumidor final vai ter que ficar escaneando? O meu ponto não é esse. A questão é, quando você recebe um lote, quando você, bar, né? Ou balada, ou um supermercado, recebe um lote de cervejas e todas elas já listadas, automaticamente, de novo sem custo nenhum, teoricamente você recebeu ali 10 mil cervejas para você poder vender. Se você vendeu 15 mil, tem algo de errado, concorda? Sim. Se você vendeu 10.001, tem algo de errado daquela cerveja. Então o ponto não é o consumidor final fazer a verificação, não. Até poderia fazer uma brincadeira se você quisesse ganhar alguma coisa. Possibilidade de... Né? Eu quero ter a possibilidade de ir numa balada, talvez, pedir um combo de uísque e eu pegar... Calma aí, irmão. Paguei 300 mil conto numa garrafa. Deixa eu só vir aqui. Mas isso é uma pessoa que quer cerveja de verdade. Mas o ponto é, você poderia ter algum benefício. O marketing pode trabalhar em coisas. Se você escaneou tais garrafas, ele pode falar, ele quer estudar teu perfil, se você consome tantas garrafas, tal, ele pode te dar coordenação social. Isso é outra coisa. Tô falando em termos de B2B. O B2B estaria bem menos propenso a fazer qualquer tipo de besteira dessa, porque ele tem uma entrada de cervejas daquela marca e uma saída. Se tiver qualquer tipo de número diferente disso, e a maior parte dos fabricantes tem controle de estoque direto ou indireto com os seus clientes, ele seria totalmente desmotivado a fazer isso, porque ele seria pego no flagra. Isso. É a mesma história que vários falam aqui, vou ser cancelado com certeza, sobre porte de armas e tal. A questão é, o bandido vai te assaltar se ele acha que tem uma chance de você ter arma? Ele sabe que hoje só o policial provavelmente vai ter uma arma. Sim. Ele vai continuar se sentindo tão à vontade para assaltar se todo mundo pudesse ter uma arma, dado várias limitações? Sim. Eu não sei se essa afirmação é verdade ou não, mas até um certo grau é verdade. A exemplo de Estados Unidos, né? Os assaltantes... Texas. Não aceitam... Não, mas não só isso. Eles fizeram uma pesquisa lá muito doida. Um instituto fez uma pesquisa que assaltantes, pessoas que já foram condenadas, obviamente, presas, têm muito menos propensão a assaltar casas que têm a bandeira dos Estados Unidos. Porque se tem a bandeira dos Estados Unidos, provavelmente o cara é patriota. Se ele é patriota, deve ter mais gente que tem uma arma. Então, assim, tirando a parte da arma aqui do negócio, voltando para a cerveja, a questão é, se você dá essa possibilidade, se grandes fabricantes de grandes produtos que são consumidos com alguma frequência pelo público final, tivesse um registro que seja totalmente inhackeável,
Como é que eles vão vender? Eles têm que... É um ponto do consumidor final. Eles têm que emitir nota. Eles têm que dar baixa naquele produto. Tem que dar, como fazer é que a eles queima, vão fazer isso? Como é que eles vão fazer isso? Vamos falar, no número errado. O que eu falei sobre O cara aquela... compra 500 originais, vende 5 mil. O que tá acontecendo? O cara não era original, aquilo era outra cerveja. Desculpa, né? Foi só um exemplo Não, de e cerveja, até o que tal. ele mesmo falou, pô, comprei um combo, paguei 300, 400 reais, deixa eu ver se esse negócio é de verdade mesmo. Exatamente, ou deixa eu ver, por exemplo, a gente tá falando sobre... Lembra do processo que eu falei que nada pode ser deletado? Sim. Mas ele pode ser movido. Isso. Então vamos dizer que se eu por exemplo, empresta essa garrafa aqui, ó. Essa aqui eu chego... Vira ao contrário, porque o patrocinador não é patrocinador ainda. Então peguei essa garrafa aqui, ok? Ela saiu lá da fabricante, eu ia falar o nome da fabricante, mas saiu lá da fabricante como se fosse uma NFT. Agora a gente tá falando de traqueamento desse produto, né? Então ela saiu, tal lá, foi pro endereço do cara do caminhão. Esse produto se moveu. Ele saiu do coisa, foi para a distribuidora. Da distribuidora foi para o estabelecimento. Eu estou falando do sempre passando por endereço. Sim. E daqui ele veio para o consumidor final. Ok? Sim. Só que primeiro, se eu pegar esse NFT aqui, eu vou falar, pô, deixa eu ver quando esse cara realmente foi fabricado. Quando ele foi movido, quando ele foi transportado, qual foi o tempo de transporte, quando ele chegou na distribuidora, quando ele chegou aqui para eu consumir, deixa eu ver se está dentro do prazo. Isso resolve o problema de adulteração de prazo de validade. É isso que você chegou. Você chegou lá. Mas aí você vai saber onde é que eu tô comprando num preço melhor. Oi? Aí você, meu concorrente, você vai saber, não sendo consumidor, você sendo concorrente, você tá sabendo onde é que eu tô comprando, tô pagando mais barato. Mas como você sabe que eu tô pagando mais barato? Você não sabe quem sou eu? Você só sabe o rastreio. O resto não fala você não fala quem que é o endereço. Tá, entendi. A loja que comprou aquilo, a pessoa comprou aquilo, você não sabe quem que é. Você consegue, a gente tá falando de uma blockchain privada. Algumas informações são privadas. Tá. Entendeu? Como o seu nome. Aí, a gente fala de nem é necessário mais LGPD quando a gente fala de blockchain. Quando ele fala de blockchain, não. Não precisa nem falar de LGPD, porque falar ninguém vai precisar garantir que a informação não foi passada, porque ela não foi passada. Ponto. Tá, agora vamos falar de um produto consumível, né? A partir do momento que eu tô falando de produto consumível, na hora que eu te entreguei dentro da balada, eu vou queimar. Lembra que eu te falei de mover pro endereço queimado isso? A partir do momento que eu movi isso pro endereço queimado, você vai conseguir vir cá, deixa eu ver se isso é mesmo daquela empresa. Pô, vi que ele acabou de ser queimado há 2 minutos atrás, que foi você inclusive sabe o tempo que o garçom levou para levar o seu coisa até você. Não que uma pessoa normal precise saber isso, mas a questão é, se você a possibilidade aquela Volvo clicou de 12 mil reais, garrafa gigantesca, só pode existir uma daquela. Não tem como ninguém falsificar, alterar a rolha, não tem como alguém te enganar daquele consumo. Aquele produto foi queimado naquele momento. A pessoa não sabe o que é queimar token, o que é queimar NFT. Esse é o melhor exemplo possível. Mas eu tô falando você pegou um produto consumível, você consumiu, acabou. Só que a possibilidade de você traquear tudo isso... Sim. Vamos falar agora, vamos explorar o possível... as vantagens disso, de né? marketing. Não, comportamento, por exemplo, do consumo. Comportamento do consumo, quando são mais consumíveis... qual o tempo... Jornada do consumidor. Quanto funil tempo, de venda. Qual que é o tempo que isso leva, que os nossos produtos são... que leva isso para a própria empresa. Quanto tempo que leva o nosso produto até chegar até ele ser consumido de fato? Às vezes eu estou fazendo um produto com mais conservante para durar X tempo, só que eu posso diminuir a quantidade, ter um produto mais puro, porque ele é consumido em menor tempo. Gui, você não tem noção. Eu já atendi algumas empresas que fizeram softwares para mapeamento de consumo de produto, tempo de prateleira dentro de supermercados e hipermercados. Eles ganham uma fortuna hoje. Eu não quero falir negócio nenhum. Mas para que isso é necessário hoje em dia? Existem empresas ganhando fortunas com isso. Isso nem é mais necessário. A gente está falando de datilógrafo versus mercado de hoje. Isso não é mais necessário. Você não precisa traquear. Você não tem noção a quantidade de grana que é gasta com câmera para traquear movimento, para entender que aquele código de barras foi consumido por aquela pessoa naquele momento e produz informação de BI sobre isso. Isso seria totalmente irrelevante. Você não precisa mais da câmera, mais do funcionário, tá lá, né? Depois você mais só do vê escaneamento. como vai usar aquele dado, né? Tipo, todo dado vai... A gente tá falando de logar tudo, né? Caixa, ele já entendeu tudo. Já entendeu tudo. Porque ele sabe quando ele saiu do fornecedor, do distribuidor, quando que chegou no supermercado, quando foi colocado à venda na gôndola, quando que foi vendido. Acabou. E o mais interessante, automático. Você não precisa nem fornecer a API
pro cara fazer. Exato! Você não precisa nem fornecer. Porque você fala, ó, participa da minha rede e começa a alimentar a minha rede com informação aqui. Perfeito. Porque esse é o grande ponto hoje. Toda solução tecnológica tem que virar uma API. Para quem não sabe, basicamente são linhas de código que você tem que integrar dentro do seu sistema de controle de estoque, do seu aplicativo tal, para que eles se entendam e façam aquele controle que você precisa. Seja de saída de mercadoria, de estoque, o que for. Tá? Se aquele pacote de figurinha... Para enviar uma informação. Não importa. Tá? Tudo isso seria, não vou falar inútil, mas desnecessário. E acreditem em mim, cada uma dessas necessidades, desses intermediários ou agregadores de valor a um serviço prestado ou a um produto vendido, acabam encarecendo aquele produto. Não tem jeito. As margens dos supermercados e hipermercados, a margem do fornecedor, porque ele tem que contratar um serviço como esse, todo o produto fica mais caro por causa disso. Sim. Quando a gente defende livre mercado, livre concorrência, a gente sempre fala sobre ter várias empresas oferecendo o mesmo produto e tentando competir entre si, para conseguir um preço menor ou um produto de melhor qualidade. Imagina se a gente parasse de debater só isso e falasse de avanço tecnológico. Onde vários dos serviços, das tecnologias que estão aí no meio embutidas no valor, passassem a ser desnecessárias. Você não está substituindo isso por um outro serviço com aglomerado de melhor valor tal ou de maior tecnologia. Não é isso. Você está substituindo por uma tecnologia que pode ter... Pode não. Tem custo zero. Custo zero, tipo... Literalmente. Custo zero. Você já vai ter um servidor, você já vai ter... Tipo, servidores são utilizados para tudo. Você já vai ter lá, é o que eu falei, não existe algo pejorativo, você só vai colocar algo a mais. O quanto que se gasta de auditoria, o quanto se gasta de rastreabilidade das coisas, igual você falou, pô, vou ter que pegar um cara que é especialista para auditar esse dado, porque ele tem que ver se aí o dado custo. Talvez se o dado realmente foi feito Aperta o certo. botão e gera o relatório. Aperta o botão e já sai lá o Excelzão. Pra quem gosta de Excel, sai lá o dashboard lá. Pronto, toma tempo real o dashboard. Então eu tô vendo agora quantos... E você imagina, o cara que é diretor de uma puta empresa, ele com um dashboard lá, sem depender de ninguém, vendo quanto tá sendo vendido dele do produto. Não, tem informação ali full time, Tipo, tudo. full time, tipo, Acabou. no tempo real. Acabou. E isso a gente tá falando de um mercado. Por isso que aí, agora um pouquinho de mim. O porquê que eu foquei agora, eu parei tudo, eu acabei de vender a minha empresa que eu fazia solução até a ponta. Eu parei tudo esse ano para focar em fazer o quê? Infraestrutura blockchain, plug and play para empresas. Privada, né? Que aonde eu vejo agora a curto prazo, pelo menos. Chegou o momento então, Gui. Explica pra gente. Qual que é a diferença de uma blockchain pública, privada, quais são as vantagens? Sim. E se você puder, eu agradeceria muito, explica pra gente o que é o gas fee. Por que hoje a gente vê que toda transação, por menor que seja o custo, ela tem um custo. Transação é uma assinatura. E o que significa migrar para uma blockchain privada? Isso pode ser zero, não pode? Explica um pouquinho pra gente, porque não tem ninguém melhor para explicar isso do que você. Sim, a gente já começou a pontuar um pouco sobre isso. O gas fee nada mais é o valor que você paga para estar mais rápido dentro de um bloco. Né? Entendi. Porque se o bloco ele é limitado por um tamanho, eu tenho que selecionar, vamos falar, eu tenho 10 transações. Só que dentro desse bloco só cabe 5. Vamos dar esse exemplo. Sim. Eu, como minerador, vou selecionar qualquer uma das 10 transações ou vou pegar a transação que mais está me pagando? Verdade. Na taxa. Por exemplo, eu vou falar, eu pego esse celular assim, ô Vitor, leva esse celular para mim lá sei lá, no endereço X. Sim. Eu, como consumidor, eu vou querer, pô... Aí você fala, eu cobro 100. Aí eu falo, pô, leva lá pra mim. Aí você fala, coisa 90. Eu tenho motão, cobro 40. Tem motão, cobro 40. Eu, como consumidor, eu vou querer pagar o menos. Sim. Só que você tem um limite de o quanto você pode levar. E ele também. Você acha, e você é o único que pode levar naquele bloco. Você vai cobrar menos ou mais? Vou cobrar mais. Então, o que isso acontece? Por que o gas fee vai aumentando e às vezes congestiona? Porque, vamos lá, eu falei, eu te pago 100 para você levar isso aqui. A outra falou, pô, tem um celular que também eu pago 110. A outra, eu pago 120, pago 130. Aí é leilão. O cara tá lá só com uma telinha aqui, quem dá mais? Então, por isso que o gas fee, e aí, onde eu falo que o mal da blockchain pública é o próprio gas fee, porque a partir do momento que você tem
Aí a gente não vou querer me aprofundar muito nisso, porque aí é para outro dia, a gente vai começar a falar dos faraós, mas a partir do momento que você tem várias shitcoins que estão trabalhando com dinheiro que não são delas, Sim. ela, para poder botar o negócio dela para rodar, ela vai pagar a taxa que for. Exatamente. Sim. Então a taxa vai ficar... Então é muito projeto querendo rodar dentro de uma coisa que é limitada, pagando muito. Então eu defendo a blockchain privada porque a própria tecnologia, é o que eu falei aqui, a própria tecnologia vai ser o benefício. Quais são as vantagens, então, de uma blockchain privada? Uma empresa que adote ter uma blockchain própria para poder fazer. Sem a complexidade de uma BSC, de uma Ethereum. Estamos falando de alguma coisa privada feita para aquele controle mercado. De quem pode fazer o que dentro daquela rede. Transparência privada. É uma transparência controlada. Ela vai definir quem são os players que têm acesso. Então, por exemplo, eu hoje tenho toda uma infraestrutura para stablecoin que eu tenho bancos que aceitam. E vocês sabem, vocês que estão dentro do mercado sabem o quanto isso é difícil. Sim. Por quê? Hoje, dentro da minha estrutura de blockchain privada, eu dou um acesso para eles de... Pô, vocês podem ver o quanto que eu tenho dessa stable rolando dentro da minha blockchain. Sim. Então, vocês vão ver que vocês têm custódia de 5 milhões com vocês, meu banco, e eu estou rodando 5 milhões dentro da minha estrutura blockchain. Então, eu tenho 1 para 1 ali, eu não estou trabalhando escalado. Então, só que eu determinei que eles podem ter esse acesso, né, a essa informação. E posso também liberar para alguns players, por exemplo, meus clientes, eles podem ter acesso a quanto eu tenho, entendeu? Sim. Então, eu tenho esse controle, mas não é todo mundo que sabe de tudo, né? Aí eu também permito quem pode enviar, quem pode receber. Só que, por conta disso, eu não posso deixar totalmente público. Porque a partir do momento que eu não tenho taxa na transação, eu posso ter alguém mal intencionado fludando a minha rede. Sim. E botando transação ali para dentro e congestionando a minha rede. Então a vantagem é que eu vou ter todas as vantagens da blockchain, que é a descentralização. Por exemplo, igual uma vez eu fui implementar numa empresa, mas por que se queimar o meu servidor aqui, dessa filial, o que eu faço? Fala, você pega o computador, pluga outro, espera sincronizar e continua usando normalmente. Porque você tem um backup em tempo real. Então, lembrando que é da escolha da empresa, escolher quantos nodos vão ser, quantas máquinas vão ser, se vai ter máquina de pessoas externas ou não, se ela vai remunerar ou não. E o mais interessante, você tem todo o benefício da blockchain pública, só que você tem o controle, você administra aquela rede. E, diferentemente da blockchain pública, o custo é pífio, né? Gente, eu não quero ficar advogando a favor ou contra, mas existe algo muito benéfico aqui em se fazer algo assim. Eu não vou falar que o governo deveria obrigar ou pôr como requisito que uma empresa de grande porte, de capital aberto ou fechado, mas enfim, fosse obrigada a fazer isso. Mas imaginem o seguinte. Estou falando de pessoas de bem, de empresas de bem. Esse é o ponto aqui. Não esse é o ponto. Estou de bem. Então, a empresa... Vou dar um exemplo de uma empresa que tem uma SA de capital fechado e ela tem taxas contábeis enormes, ela tem que pagar o serviço contábil para X vezes por ano, 1 vez, 2 vezes tal. Tem que mostrar vários relatórios sobre várias coisas diferentes para que a Receita Federal entenda uma paulada de coisas que vocês já estão acostumados com isso. Imagina o benefício que seria se uma empresa que tem uma blockchain privada, independentemente se são transações financeiras ou coisas como log de quem bateu ponto ou não, de performance de funcionário, não importa. Imagina quão simples seria se o dono da blockchain, a empresa, uma P&G da vida, tivesse uma chain própria, ela simplesmente desse acesso a um auditor. Quão fácil seria fazer auditoria de processos, due diligence, valuation, coisas que hoje com consultoria é uma fortuna de ser feito. Imagina o cara que vai para entregar esse log. Por exemplo, a pessoa que está querendo ir fazer uma IPO. Sim, nossa. Você imagina, é muito fácil. Cara, em vez de uma consultoria que cobra milhões para fazer isso, você poder pegar um data miner. Alguém que é bom de extração de informações digitais. Acabou! Você pega o cara o BI. Você pega só o cara do BI. Pega o cara do BI e fala, irmão, me mostra os dados. Tá, estão aqui. Só que aí... O cara ordena, te manda da maneira que é necessário, que o governo pede, que a Receita Federal pede. Quanto mais fácil seria, quanto mais rápido seria. Quantas vezes a gente já não falou aqui sobre o tempo que as empresas demoram para poder produzir todas as informações que o governo pede? O tempo que a gente demora para pagar os impostos que o governo...
quão mais fácil seria, quão mais barato seria fazer esse processo inteiro. Sim, e fora que se a gente entende que se menos dinheiro está sendo gasto em algumas coisas, mais ele vai ser injetado em criação de riqueza. Então a gente tá falando de economia agora, né? Sim, não, Sim. Aí é o que eu falo, é por isso que quando me perguntam o que dá para fazer com blockchain, eu falo, tudo que se dá para fazer com 0 e 1. Não, mas a gente vai esbarrar, eu tenho que, tipo assim, eu sou, acho que o cara que mais tem que estudar sobre várias coisas. Porque a gente vai esbarrar em economia, a gente vai esbarrar em lei de LGPD, a gente vai esbarrar em isso e aquilo, em transporte, em logística, em coordenação social, é muita coisa. Então por isso que, voltando, eu tô focando em como eu forneço a infraestrutura para que pessoas potencialize essa infraestrutura lá para frente. Ela só pluga, eu já tô no benefício da blockchain. Agora, como eu vou fazer isso aqui me beneficiar cada vez mais? Aí passa a ser da barreira Web 2 para lá. Entendeu? O cara já está sendo tudo armazenado, já está todas as regras ali definidas, está tudo acontecendo no blockchain. Agora, o quão isso benéfico? E a gente está falando aqui, especulando muito de vantagens, mas a partir do momento que isso é implementado, você vai ver que tem muito mais vantagens que a gente nem conseguiu imaginar agora. Uou! Cara, que aula hoje, hein? Que aula sensacional. Espero que vocês tenham conseguido captar a grandiosidade que é esse negócio, em tudo que dá para ser utilizado. Giorgio, o que eu aprendi hoje aqui nessa aula com esse especialista aqui não está escrito. Não, o Gui é incrível. Por isso que eu apresentei, porque... Não, sensacional. A sensação que você está tendo agora foi a mesma que eu tive nas 4, 5 primeiras vezes que ele começou a me ensinar as coisas. Eu com cara de idiota, assim. Não, é muita aula, é muita usabilidade que a gente pode ter, sem contar, assim, agora a parte melhor do final, questão de economia mesmo. Sim. O tempo que você vai deixar de gastar com aquilo e profissionais naquilo, que você pode utilizar esse financeiro para fazer outras coisas. Sim. Giorgio, considerações finais de alguma coisa que você quer dizer? Uma consideração final. É um food for thought, pra galera pensar, vamos dizer assim. A gente falou de 1 milhão de possibilidades aqui para o mercado, para o dia a dia das pessoas. E mais uma vez, vocês já me conhecem. Eu critico muito, entre outras coisas, gastos federais, tamanho do Estado, entre outras coisas. Imagina se uma paulada dessas coisas que a gente falou sobre aqui, né, de gestão de dados, segurança, facilidade, agilidade, pudesse ser implementada em nível governamental, em nível federal, estadual e na nossa federação, respeitando tudo da maneira certa. Imagina a quantidade de dinheiro que a gente economizaria fazendo leis novas. Eu estou botando entre aspas, porque a maior parte das leis que a gente faz aqui são coisas procedimentais que só atrapalham. Em tempo de revisão da parte tributária, onde várias pessoas falam sobre tributação única, imagina se isso fosse mais fácil de ser feito. Imagina se os contratos que a gente tem hoje pudessem ser feitos na blockchain, as empresas pudessem ser registradas mais fácil, controladas mais fácil. Quanto dinheiro público a gente não estaria economizando? Mesmo se a gente não falar de redução da máquina estatal, imagina colocar esse mesmo orçamento em outras coisas. Construir escola, para pôr em saúde, não importa para que seja. Algum de vocês que estão aí assistindo, Gui, Vitor, algum de vocês consegue citar um malefício? Um ponto negativo de se economizar esse dinheiro, esse tempo que é gasto hoje no legislativo, no executivo? Sim. Alguém consegue citar um ponto negativo? Não, eu não vejo. E você pontuou, só para a gente fechar, Jorge, você pontuou uma coisa muito interessante. Se a gente começar a focar em... Eu sei que forçar a empresa privada a fazer algo é muito difícil, né? Tipo, a gente esbarra em muitas coisas, mas vamos pensar num mundo mais... vamos deixar as questões atuais de lado e vamos só focar num momento final aqui. Se todas as empresas tivessem que fazer coisas em blockchain com alguma interligação com o governo, o quanto seria mais fácil para o governo auditar o que está sendo feito para as empresas e o quanto menos pirâmides financeiras, empresas que dão golpes em fraudes contra... Que no final, quem sai no final prejudicado com isso? É o cidadão.
Entendeu? É o cidadão, a gente acabou de ver um caso muito, muito grande ali que trouxe um prejuízo de mais de, acho que 10 bi no estado do Rio de Janeiro. Então você imagina que se a questão que você falou da questão de inibir, se o cara já sabe que vai ser pego ali na frente, porque uma vez eu perguntei para um advogado por que nem todo mundo é preso nessas fraudes, né? É porque não existe auditor suficiente. Então, se a gente já tem uma tecnologia autoauditável, a gente não precisaria dessa quantidade de auditores ou a mesma quantidade conseguiria combater tudo isso. Então, já que a gente não pensa para a gente pensar em um ponto, vamos pensar no cidadão final, que é o maior gerador de riqueza para o país. Sensacional, sensacional. É só coisa boa, só vantagens. Eu hoje fiquei de queixo caído aqui. Pessoal, esse foi o nosso MetaCast de hoje. Agradecendo mais uma vez os estúdios aqui do Fortalk por nos ceder esse espaço. Agradecendo a Coelivre. Alô, Fábio, obrigado pela parceria de sempre. Manda um abraço, Fabião. Que bom a gente tá lá. Ele fica aqui fazendo auditoria na gente, a gente vai falar bobeira ou não. Agradecer mais uma vez, George, agradecer aqui mais uma vez o Guilherme Steinkoff. Steinkoff. Pra quem quiser me seguir aí nas redes sociais, agora eu tô trabalhando só com o Instagram, que é Gui Steinkoff. Gui Steinkoff, o link dele tá na descrição, dá uma olhada. O link também das nossas outras redes também estão aí. O link também da Coinlivre tá aí. O link também do Giorgio e do OnlyFans dele também. Quem quiser seguir já vai lá. Vai aceitar em cripto agora também. É novidade, né, pessoal? É isso. Um grande abraço para todo mundo. Até mais. Até a próxima. Tchau, tchau.